Travis Harlan percebeu que algo não estava certo assim que avistou 2 xícaras de café na pia. Raquel só tomava chá. Ele se encontrava em sua cozinha às 14h47 de uma terça-feira. As botas de trabalho ainda sujas de piche do serviço em Patterson, fitando aquelas 2 canecas brancas de cerâmica como se fossem provas em um caso de assassinato. A residência parecia alterada, mas acolhedora, como se uma presença estranha tivesse respirado ali dentro. Raquel, gritou ele, sem obter resposta. O Honda dela estava na garagem, indicando que ela se achava em casa, ou pelo menos havia estado. Travis percorreu a casa colonial modesta de 2 andares, cada passo calculado sobre os pisos de madeira que ele próprio havia restaurado 3 verões antes. A sala de estar aparentava a normalidade. A televisão permanecia desligada. O romance de Raquel jazia de páginas para baixo sobre a mesinha de centro, com o marcador exatamente no ponto em que ficará naquela manhã ao partir para o emprego. Contudo, algo destoava. As almofadas do sofá exibiam um leve desalinho, e pairava um aroma sutil de colônia que com certeza não era o seu Old Spice. Ele subiu as escadas, convocando o nome de Raquel mais uma vez. A porta do quarto de casal estava fechada, o que era típico para aquela hora da tarde. Travis a escancarou, encontrando o espaço vazio, mas a cama arrumada de modo distinto do habitual de Raquel. Ela sempre alisava as quinas com precisão militar, resquício de seu curto período na reserva da Marinha. Naquele dia, o edredom fora jogado de forma frouxa e apressada, como se alguém estivesse com pressa. O banheiro revelava indícios adicionais. 2 toalhas úmidas. O secador de cabelo dela ainda conectado à tomada e morno ao toque. Travis sentiu o peito se contrair. 17 anos de matrimônio o haviam ensinado a decifrar os sinais miúdos, as variações discretas na rotina que sinalizavam problemas. Raquel mantinha um caso amoroso. A porta da frente se abriu no térreo. Travis, você chegou cedo? A voz de Raquel ecoou escada acima, animada e jovial de um jeito artificial que denunciava sua ansiedade por algo. Travis fechou os olhos, inspirou profundamente e desceu para confrontar a esposa. Ela se postava na cozinha vestindo um vestido de sol azul que ele jamais vira antes. O cabelo também apresentava um penteado novo, mais solto e descontraído que o rabo de cavalo típico de professora. Ela parecia mais jovem, de certo modo mais radiante. A vistoria do telhado foi adiada, explicou Travis, examinando o rosto dela. A esposa do cliente entrou em trabalho de parto. Ah! Raquel se virou para a pia, iniciando a lavagem das xícaras de café. Seus gestos eram ágeis, metódicos, carregados de culpa. Que pena! Sobre a vistoria, quero dizer, não sobre o bebê. Quem esteve aqui, Raquel? A indagação pairou entre os dois como uma névoa densa. A mão de Raquel parou sobre a caneca. Ela não se virou. O que você quer dizer? 2 xícaras. Você não toma café. Dana passou aqui. Estávamos organizando o bazar da escola. A falsidade surgiu com rapidez excessiva, fluida demais. Travis casara-se a tempo suficiente para reconhecer quando a esposa mentia. Dana Morrison morava a 40 minutos dali e nunca aparecia durante a semana. Além disso, Dana consumia apenas Diet Coke. Desde o ensino médio. Onde ela está agora? Ela saiu logo antes de você chegar. Uns 5 minutos atrás. Travis dirigiu-se à janela e observou a rua serena. Nenhum veículo se afastava. Nenhuma poeira de saídas recentes. Ele exercia a profissão de telhadista há 22 anos. Desenvolvera um olhar aguçado para minúcias que o mantinham vivo em inclinações íngremes e telhas escorregadias. Essa mesma percepção de detalhes agora lhe afirmava que a esposa mentia descaradamente. Ele se voltou para Raquel. Ela esfregava as xícaras com vigor desnecessário, os ombros rígidos sob o vestido inédito. Você está bonita hoje, comentou ele. Obrigada. Ela ainda não se virara. Tive uma reunião com pais esta manhã. Queria parecer profissional. Mais uma. Em verdade. Raquel lecionava na escola primária. Reuniões com pais eram agendadas com meses de antecedência, e ela teria comentado no café da manhã. Travis registrou mentalmente para verificar o calendário escolar dela depois. Vou tomar um banho, anunciou ele. Para remover a sujeira do dia. Tudo bem, eu começo o jantar. Travis subiu e se posicionou sob o jato quente, permitindo que a água limpasse o piche e a imundície das mãos enquanto a mente assimilava o que testemunhara.
As provas eram indiretas, mas evidentes. Alguém invadira sua casa, alguém com quem Raquel se sentia à vontade para oferecer café, para permitir o uso do banheiro dele, para talvez realizar outras atividades no quarto. A questão era, em quem? Ao retornar ao andar de baixo, Raquel preparava espaguete. Ela sempre optava por espaguete quando ansiosa. Era sua comida reconfortante, seu escudo protetor. Ela cantarolava ao mexer o molho, sinal de que acreditava ter escapado impune. Cheira bem, observou Travis, ocupando sua cadeira habitual à mesa da cozinha. É só molho de vidro. Nada sofisticado. Mesmo assim, cheira bem. Jantaram em silêncio relativo. Raquel indagou sobre o dia dele, e ele forneceu respostas rotineiras. Calor intenso, cliente exigente, percalços comuns de telhadista. Ela assentia, sorria e respondia de forma adequada, mas a mente dela vagava para longe. Após a refeição, Travis auxiliou na arrumação. Enquanto Raquel enchia a lava-louças, ele inspecionou casualmente uma xícara lavada, ainda levemente aquecida, e notou uma marca de batom na borda que não era o tom de Raquel. Ela usava rosas neutros. Esse era mais intenso, Borgonha. Acho que vou ver um pouco de TV, disse Raquel, secando as mãos no pano de prato da cozinha. Aquele programa de culinária está no ar. Parece ótimo. Tenho faturas para organizar. Travis dirigiu-se ao escritório caseiro, um quarto adaptado onde guardava papéis do negócio e o computador. Mas em vez de abrir faturas, sentou-se à escrivaninha e refletiu em 17 anos de casamento. Sem grandes crises, sem brigas intensas. Eles se distanciaram aos poucos, como ocorre com casais quando a vida acelera e a rotina domina. Travis laborava 10 horas diárias, 6 dias por semana na temporada de construções. Raquel ministrava aulas e gerenciava a maior parte das tarefas domésticas. Viviam em conforto, estabelecidos, talvez um tanto entediados, mas Travis nunca imaginara que Raquel o traísse. Ele ligou o laptop e acessou a conta conjunta no banco. Os extratos exibiam movimentações normais no último mês. Nada fora do comum. Supermercados, postos de gasolina, compras de material didático dela, sem restaurantes caros ou hotéis. Mas havia saques em dinheiro que pareciam estranhos. Valores modestos, 20 ou 40 dólares, sempre em dias úteis quando ela deveria estar na escola. Travis anotou as datas. Em seguida, verificou os extratos do cartão de crédito. Novamente, aquisições majoritariamente rotineiras, mas uma cobrança da Victoria's Secret há 2 semanas no valor de 87 dólares. Raquel não usará nada especialmente elegante ultimamente, ao menos não na presença dele. Travis ouviu o volume da TV aumentar na sala. Raquel instalava-se para o programa de culinária, que durava habitualmente 2 horas. Ele dispunha de tempo para investigar mais. Abriu uma nova janela no navegador e digitou o site do provedor de celular. Jamais checar os registros telefônicos deles antes. Jamais houvera motivo. Mas se Raquel traía, haveria vestígios em seu histórico de chamadas e mensagens. A conta exigia uma senha que ele ignorava. Raquel cuidava de todas as contas mensais, configurar os acessos online anos atrás. Travis testou combinações evidentes em aniversário dela, data de casamento, endereço antigo. Nada funcionou. Irritado, recostou-se na cadeira da escrivaninha e encarou a tela. Aos 40 anos, telhadista de ofício, não era detetive particular. Não sabia como vigiar a própria esposa, mas conhecia alguém que talvez soubesse. Travis pegou o celular e rolou os contatos até localizar Al Harlan, seu tio, irmão mais novo do pai, o ovelha negra da família que passará 10 anos na prisão estadual por fraudes e artimanhas diversas antes de ser solto há 18 meses. Al atendeu no terceiro toque, sobrinho, que novidade é essa? Al, preciso de um conselho. Conselho legal, pois devo avisar que não sou advogado. Orientação sobre informações, coisas de computador. Houve uma pausa. Travis escutou música country ao fundo. O tilintar de garrafas. Você se meteu em encrenca, Travis. Talvez. Acho que Raquel pode estar me traindo. Outra pausa, mais extensa. Você tem certeza? Bastante certo. Encontrei provas hoje. Alguém esteve em nossa casa enquanto eu trabalhava. E você quer saber como confirmar? Sim. Al suspirou. A prisão ensina lições, sobrinho. Algumas que você preferiria não aprender. Você realmente quer embarcar nessa?
Travis recordou as xícaras de café. O arranjo distinto da cama. As mentiras que Raquel proferira com facilidade. Sim, quero. Certo. O segredo para pegar traidores é o seguinte. A tecnologia é aliada, mas é preciso ser astuto. Nada é ilegal. Não viole leis, mas há métodos para descobrir o necessário, como os registros telefônicos são o ponto de partida ideal. Mas se não consegue acessar a conta dela, precisa improvisar. Ela deixa o celular ao alcance onde você pode vê-lo. Às vezes ela o carrega no balcão da cozinha durante a noite. Ótimo! Na próxima vez que ela dormir, anote os números de quem ela tem trocado mensagens ou ligações com frequência, sobretudo os desconhecidos. Com esses números, há formas de identificar os donos. Que formas? Sites de busca reversa de telefone. A maioria cobra os trocados, mas revelam um nome e endereço ligados a qualquer número. Muito útil para descobrir com quem sua esposa conversa. Travis sentiu uma mistura de apreço e desconforto. O conselho de Wall era útil, mas parecia ultrapassar um limite inédito para ele. Ah, mais, prosseguiu Wall. Se quiser realmente entender o que rola, comece a observar padrões. Quando ela sai de casa. Quando retorna. Ela toma banho logo ao chegar. Protege o celular com mais zelo que o normal. Traidores criam rotinas, e rotinas podem ser monitoradas. Isso parece inadequado, Wall. Mais inadequado que o que ela faz com você. Travis não soube o que replicar. Olha, sobrinho, não estou dizendo para virar um perseguidor. Digo que se proteja. Caso a traição de Raquel esteja acontecendo, ela não está apenas partindo seu coração. Pode estar preparando o terreno para um divórcio complicado, com pensões alimentícias e até a perda da casa. Há o seu negócio para considerar, bens para salvaguardar. É preferível descobrir a realidade agora do que ser pego de surpresa mais adiante. Wall tinha razão. Travis erguera sua empresa de telhados do zero absoluto. Reinvestir a cada centavo ganho em ferramentas, veículos e credibilidade. Um divórcio tumultuado poderia arruinar tudo isso. Obrigado, Wall. Valorizo a orientação. Se precisar de mais auxílio, me contate. A família se une mesmo nos momentos mais difíceis. Travis desligou o telefone e permaneceu no escuro por um bom tempo, atento aos ruídos da casa, o zumbido da geladeira, o burburinho da televisão na sala, o rangido esporádico da madeira ao se acomodar. No dia seguinte, ele iniciaria uma vigilância mais atenta. Pela manhã, Travis acordou no horário habitual e preparou café enquanto Raquel se arrumava para o colégio. Ela vestia mais uma roupa nova, um vestido preto com cinto que realçava sua silhueta. Aplicara maquiagem também, algo incomum para dias comuns de aula. Você está bonita, comentou ele, estendendo uma caneca térmica com café. Conferências com pais hoje, respondeu ela, evitando seu olhar. Travis aqueceu sem apontar que a mesma justificativa servirá no dia anterior. Em vez disso, observou-a coletando os itens. Bolsa, lancheira, pilha de provas para corrigir. O celular permanecia na bolsa, como de costume. Após a saída de Raquel, Travis ligou para o capataz e avisou que chegaria atrasado ao canteiro de obras. Em seguida, entrou na picape e seguiu a esposa. Raquel seguiu o trajeto rotineiro em direção à escola primária, mas a 3 quarteirões do estacionamento, dobrou à esquerda na rua Maple. Travis manteve distância, com vários carros entre eles. Raquel prosseguiu até o fim da rua e estacionou na entrada de uma casa azul pequena, com placa de venda no jardim frontal. Um homem surgiu da residência assim que ela parou. Travis, distante demais, não distinguiu bem o rosto, mas notou que era alto, trajava-se com elegância, aparentando uns 40 anos. O homem se aproximou do carro de Raquel e se inclinou para beijá-la pela janela aberta. Travis sentiu um soco no estômago. A visão confirmava suas suspeitas, mas o impacto foi como um golpe real. Sua esposa de 17 anos beijava outro homem à luz do dia. O homem entrou no veículo de Raquel e partiram juntos. Travis esperou sumirem de vista, então se dirigiu à Casa Azul e anotou o endereço. A placa de venda trazia o nome e telefone de um corretor. Travis registrou essas informações também. Em lugar de ir ao trabalho, dirigiu-se à biblioteca pública e utilizou os computadores com internet para consultar os registros imobiliários da Casa Azul na rua Maple. O proprietário constava como Caleb Monroe, 42 anos, que adquirira o imóvel há 6 meses para reforma e revenda. Caleb Monroe. Travis nunca ouvirá esse nome.
A seguir, empregou um site de busca reversa de telefones, como Wall sugerira. Precisava do número de Caleb para verificar se era o contato misterioso de Raquel. Os registros do imóvel indicavam um telefone para o negócio de empreitadas de Caleb. Travis anotou o número e o cotejou com a lembrança do celular de Raquel. Seria necessário examinar as chamadas recentes dela para confirmar, mas esse devia ser o indivíduo com quem ela conversava. Travis retornou para casa e telefonou ao capataz, informando que estava doente e não compareceria ao canteiro naquele dia. Depois, instalou-se na cozinha e traçou o plano seguinte. Às 3h30, Raquel chegou da escola. Tararejava de novo, aquela melodia contente do dia anterior. Beijou a bochecha de Travis e começou a relatar o dia, sobre alunos problemáticos e reuniões chatas com professores. Tudo falsidade, compreendeu Travis. Cada frase era uma mentira. Como foram as conferências com pais? Indagou ele. Ah, bem. As preocupações habituais. Tommy Henderson ainda não entrega os deveres. Raquel lecionava na 4ª série havia 12 anos. Tommy Henderson fora aluno dela 3 anos antes e já migrara para o ensino médio. Ou Raquel confundia suas narrativas inventadas, ou supunha que Travis fosse idiota demais para perceber. Isso é irritante, disse Travis com serenidade. Pois é. Vou tomar um banho antes do jantar. Dia exaustivo. Raquel subiu as escadas e Travis ouviu a porta do banheiro se fechar. Poucos minutos após, a água começou a correr na banheira. Era a oportunidade. A bolsa de Raquel jazia no balcão da cozinha, onde sempre a deixava. Travis a abriu com cuidado e localizou o celular. Sem senha, como era típico dela. Sempre excessivamente confiante. Travis folheou as chamadas recentes. Lá estava. O número de Caleb Monroe, com 6 ligações na semana passada. Todas em horários de aula, quando Raquel devia estar ministrando. As mensagens de texto eram ainda mais incriminadoras. Dezenas de trocas entre Raquel e Caleb no último mês. As mãos de Travis tremiam ao lê-las. Mal posso esperar para te ver amanhã. Travis vai trabalhar até tarde de novo. Teremos a tarde inteira. Você me faz sentir viva outra vez. Eu nem imaginava que pudesse ser assim. As mensagens se tornavam mais íntimas conforme Travis retrocedia no tempo. Detalhes do que haviam feito, dos lugares, do quanto Raquel apreciara. Travis sentiu náuseas ao ler as palavras da esposa sobre outro homem. Mas o diálogo mais recente feriu mais fundo. Ontem, após Travis chegar cedo e questionar sobre as xícaras de café. Raquel, quase fomos pegos hoje. Ele voltou logo depois que você saiu. Caleb, precisamos ser mais cautelosos. Raquel, estou cansada dessa vida às escondidas. Talvez seja a hora de contar a ele. Caleb, você tem certeza? Ele não vai aceitar bem. Raquel, eu sei, mas não aguento mais viver assim. Eu mereço ser feliz. Caleb, e a casa? Suas finanças. Raquel, meu advogado diz que posso ficar com metade de tudo, inclusive os bens da empresa dele. Aparentemente, a Pensilvânia favorece bastante as esposas em casos de divórcio. Travis fitou a tela do celular, relendo as mensagens repetidamente. Raquel não traía apenas. Planejava o divórcio e a divisão de metade do que ele conquistara. O negócio erguido do nada, a casa reformada por suas próprias mãos, os caminhões e equipamentos que sustentavam sua vida, e ela já consultara um advogado. A água no andar de cima parou. Raquel sairia da banheira em breve. Travis fotografou rapidamente a conversa de textos com seu próprio celular, depois recolocou o aparelho na bolsa dela. Sentou-se à mesa da cozinha folheando um catálogo de suprimentos para telhados quando Raquel desceu 20 minutos depois. Vestia um hobby de seda que Travis lhe dera no Natal de 2 anos atrás. O hobby que ela dizia ser refinado demais para uso diário. O que há para o jantar? Perguntou ela, inclinando-se para beijar sua testa. O afeto despreocupado soou como um tapa. Como ela podia tocá-lo com tal naturalidade enquanto tramava arruinar sua existência? Pensei em pedir uma pizza, sugeriu Travis. Estou bem cansado hoje. Perfeito. Eu ligo. Enquanto Raquel fazia o pedido, Travis se desculpou para ir ao banheiro. Na verdade, dirigiu-se ao escritório e encaminhou as fotos das mensagens de Raquel para seu e-mail. Provas. Ao acertar ao recomendar proteção.
Ao voltar, Raquel arrumava a mesa. Parecia serena, satisfeita, como uma mulher sem segredos. A encenação era quase admirável. Jantaram pizza e viram televisão lado a lado, como um casal comum. Raquel até se aninhou contra Travis no sofá durante o filme. A cabeça no ombro dele, como em tantas ocasiões passadas. Mas agora tudo mudará. Cada contato parecia traição. Cada sorriso, deboche. Travis permaneceu ali, vendo a esposa simular amor enquanto arquitetava sua ruína. Após Raquel se deitar, Travis velou até tarde pesquisando Caleb Monroe na internet. Registros públicos revelavam que Caleb era desenvolvedor imobiliário, comprando casas deterioradas, reformando-as e vendendo com lucro. Fazia isso há cerca de 2 anos, desde que se mudará da Ohio para a Pensilvânia. Redes sociais forneciam mais pormenores. Caleb era divorciado, sem filhos. Dirigia um BMW e compartilhava imagens de viagens caras. Sua página no Facebook o mostrava em bares e restaurantes locais, sempre ao lado de mulheres atraentes. Parecia um conquistador, do tipo que se especializava em atrair casadas. Travis descobriu dados preocupantes também. Caleb fora processado 2 vezes na Ohio por fraude ligada ao negócio de reformas. Ambas as ações se resolveram extrajudicialmente, mas as acusações indicavam um padrão de receber investimentos e sumir antes de finalizar obras. Era esse o homem por quem Raquel arriscava destruir o casamento. Um vigarista com histórico de encrencas legais. Travis deitou-se por volta das 2 horas da manhã, a mente fervilhando de ideias e opções. Raquel dormia tranquilamente ao lado, a respiração ritmada e calma. No sono, parecia inocente, como a mulher que desposara 17 anos antes. Mas Travis agora sabia a verdade. Sua esposa era uma desconhecida. Na manhã seguinte, Travis disse a Raquel que tinha um serviço o dia todo no condado vizinho e só retornaria à noite. Em vez disso, estacionou rua abaixo da escola dela e aguardou. Às 10h30 da manhã, Raquel saiu do prédio escolar e entrou no carro. Travis a seguiu de volta à casa azul de Caleb na rua Maple. Dessa vez, parou mais perto e observou com binóculos que guardava na picape para inspeções de telhados. Raquel e Caleb entraram juntos. Travis os viu se locomover pelas janelas. Em certo momento, abraçaram-se no que parecia a sala de estar. Travis tirou fotos com o celular, material para o processo de divórcio que agora se afigurava inescapável. Permaneceram lá por 3 horas. Quando Raquel emergiu por fim, o cabelo desgrenhado e as roupas amassadas. Exibia ar satisfeito, radiante. Travis apertou o volante para conter impulsos tolos. Após a saída de Raquel, Travis dirigiu até a residência de Caleb e bateu à porta. Seu desejo era observar esse indivíduo de perto para decifrar o que tanto cativava Raquel nele. Caleb atendeu vestindo calças jeans e uma camisa polo. Apresentava uma atratividade comum, com cabelos arrumados e dentes impecáveis. Parecia um intérprete encenando o papel de um executivo próspero em uma série televisiva. Posso ajudá-lo? Indagou Caleb. Estou em busca de um empreiteiro para realizar reparos no meu telhado, respondeu Travis. Alguém mencionou que você poderia se interessar. O rosto de Caleb se iluminou. Sem dúvida. Estou sempre aberto a novas oportunidades. Entre, por favor. Vamos discutir isso. O interior da casa de Caleb impressionava. Pisos de madeira nobre, bancadas de granito, móveis de alto valor. Tudo evocava as páginas de uma publicação de design. Travis compreendia agora o apelo que esse modo de vida exercia sobre Raquel. Que tipo de serviço você pretende contratar? Perguntou Caleb, guiando Travis até um sofá de couro. Substituição completa do telhado. Talvez algumas reformas internas também. Disponho de um orçamento razoável. Conversaram por 30 minutos sobre materiais para telhados e despesas de obra. Caleb demonstrava expertise e conduta profissional, mas Travis percebia sua pressa em iniciar, talvez por carência financeira. Posso preparar uma cotação até amanhã, afirmou Caleb. Qual é o seu endereço? Travis forneceu um local fictício do outro lado da cidade. A propósito, sou Travis. Travis Johnson. Caleb Monroe. Encantado em conhecê-lo, Travis. Apertaram as mãos. O aperto de Caleb era seguro, porém delicado. As mãos de alguém que há tempos abandonara o esforço físico intenso. As de Travis, marcadas por calos e cicatrizes de 22 anos lidando com telhados. Você é casado,
Caleb? Indagou Travis de forma despretensiosa. Casado há 17 anos no próximo mês. Nossa, isso é notável. A maioria dos casamentos não resiste tanto nos dias atuais. Sim, é preciso esforço. A confiança é fundamental. Algo atravessou o rosto de Caleb, mas ele se recompôs depressa. Com certeza. Comunicação e confiança. Travis partiu sentindo que havia captado algo essencial. Caleb era carismático e seguro, mas havia uma vacuidade nele. Tudo era fachada, sem profundidade. O tipo de pessoa capaz de envolver uma esposa solitária em um casamento, mas incapaz de manter um vínculo autêntico. Naquela noite, Raquel retornou da escola animada de modo particular. Preparou o prato predileto de Travis, assado de carne com batatas, e descreveu seu dia com fervor contagiante. Mais mentiras, pensou Travis, embora transmitidas com convicção. Eu te amo, declarou ela de repente, estendendo o braço sobre a mesa para apertar sua mão. Eu também te amo, rebateu Travis por reflexo. Contudo, as palavras soavam vazias agora. O amor demandava sinceridade, e Raquel enganava havia meses. Ela talvez acreditasse amá-lo, mas o que realmente apreciava era a estabilidade que ele oferecia. A moradia, a renda constante, a rotina confortável. Caleb proporcionava emoção e intensidade, mas sem solidez. Raquel buscava os dois mundos, obtendo-os às custas de Travis. Após o jantar, Raquel subiu para corrigir tarefas. Travis arrumou a cozinha e ponderou os passos seguintes. Tinha provas do adultério de Raquel, mas confrontá-la naquele momento só a impulsionaria para o divórcio. Pelos textos dela, isso já estava em seus planos. Ou acertara ao sugerir salvaguardar seus bens. Travis necessitava de um advogado próprio. No dia seguinte, Travis alegou doença mais uma vez e rumou ao centro de Scranton. Para se encontrar com David Kessler, um especialista em divórcios indicado por seu corretor de seguros. Kessler era um homem esguio na casa dos 50 anos, com olhar penetrante e traje caro. Em que posso auxiliá-lo, Sr. Arlon? Questionou Kessler, acomodando-se à escrivaninha de mogno. Travis narrou a situação, no caso de Raquel, as mensagens sobre separação, os intentos de dividir seus bens pela metade. Mostrou a Kessler as capturas das conversas e as fotos de Raquel ao lado de Caleb. Kessler analisou as provas com atenção. Essa é uma ótima compilação. A Pensilvânia adota divórcio sem culpa, de modo que a infidelidade não impacta diretamente a partilha de bens, mas pode influir em situações específicas. Que situações seriam essas? Se o adultério da sua esposa causou o colapso do matrimônio e se ela usou recursos conjugais no amante, isso pode alterar a divisão. Você tem indícios de que ela repassou dinheiro ou presentes caros a esse Caleb. Travis recordou as retiradas em dinheiro da conta corrente, a cobrança da Victoria's Secret. Talvez precise investigar melhor. Recomendo que o faça. Além disso, inicie a proteção dos seus ativos sem demora. Não permita que sua esposa esvazie contas ou aliene propriedades. E registre tudo, em chegadas e saídas dela, condutas suspeitas, toda a comunicação acessível legalmente. E quanto ao meu negócio? Ela insinuou que poderia reivindicar metade dele também. Kessler assentiu com seriedade. Ativos empresariais contam como patrimônio conjugal se construídos durante o casamento. Sua empresa de telhados está vulnerável. Precisaríamos avaliá-la e determinar uma divisão equitativa. Ela não entende nada de telhados. Nunca se envolveu no negócio. Isso não altera sob a lei da Pensilvânia. Os tribunais consideram que ambos os cônjuges contribuíram para os bens matrimoniais, mesmo se apenas um atuasse fora de casa. Travis sentiu a raiva costumeira crescendo no peito. Raquel pretendia apropriar-se de metade de um empreendimento ao qual nunca dedicara tempo, de ganhos que não gerara, de posses que não ajudara a acumular, tudo isso enquanto traía com um vigarista. Quais são minhas alternativas? Perguntou Travis. Bem, você pode iniciar o divórcio primeiro, o que oferece vantagens táticas, ou aguardar que ela o faça e reagir de acordo. De qualquer forma, comece a registrar tudo e a resguardar seus ativos agora. Quanto tempo esse processo costuma durar? De 6 meses a 2 anos, conforme a complexidade. Se sua esposa disputar metade do negócio, pode se prolongar. Travis saiu do escritório do advogado atordoado. Os trâmites de divórcio podiam arrasar com tudo o que ele erguera, mesmo em uma vitória final. As custas jurídicas seriam elevadas, e nada garantia a preservação integral de sua empresa.
Ele requeria uma abordagem alternativa. Naquela noite, Travis propôs a Raquel saírem para jantar no restaurante italiano onde tiveram o primeiro encontro. Raquel exibiu surpresa, mas contentamento. Que ideia ótima, disse ela. Faz uma eternidade que não saímos a sós. Dirigiram até o Salvatores, um modesto estabelecimento familiar no coração de Scranton. A mesma mesa de 18 anos atrás estava livre. Raquel pediu parmesão de frango, como de costume. Travis optou pelo mesmo, apesar de sem grande apetite. Isso é agradável, comentou Raquel, provando o vinho. Deveríamos repetir com mais frequência. Sim, deveríamos. Travis observou a esposa do outro lado da mesa. Ela parecia radiante à luz das velas, mais jovem que seus 34 anos. Ele entendia o fascínio de Caleb por ela. Raquel sempre fora atraente, com cabelos escuros e olhar perspicaz. Mas agora Travis notava detalhes ignorados antes. Como ela checava o celular repetidamente. Como sua atenção se dispersava. Como vasculhava o salão como se aguardasse uma presença. Você está contente, Raquel? Perguntou Travis abruptamente. A indagação a desconcertou. Ela pousou o copo de vinho e o fitou com assombro real. O que quer dizer? Com o nosso casamento. Você está contente? Raquel silenciou por um bom tempo, meditando a resposta com esmero. Travis viu os pensamentos girando em sua mente, balanceando verdade e dissimulação. Acho que nos distanciamos, concluiu ela por fim. Somos mais companheiros de casa do que esposos. De quem é a culpa nisso? Não creio que seja de alguém. Às vezes, simplesmente ocorre. As pessoas evoluem. Eu não evoluí. Talvez aí resida o issue. As palavras pairaram entre eles como uma imputação. Travis sentiu a raiva habitual aflorando, mas conteve-se para manter a serenidade. O que você gostaria que eu alterasse? Raquel pareceu inquieta, como se não esperasse que o diálogo tomasse esse rumo. Não sei. Você trabalha incessantemente. Chega exausto e sujo de piche. Nunca conversamos sobre nada além de contas e concertos domésticos. Quando foi a última vez que fizemos uma viagem ou fomos ao cinema? Eu trabalho tanto para edificar algo para nós. O negócio próspera. Poderíamos bancar viagem se você quisesse. Não. Se trata só de finanças, Travis. É sobre laço, sobre nos sentirmos aliados em vez de meros coabitantes. Travis ansiava destacar que aliados não se mentem, não traem com impostores, não tramam roubar metade do que o parceiro construiu com suor, mas conteve a réplica. O que seria preciso para consertar? Indagou ele. Raquel demonstrou nova surpresa. Você quer mesmo tentar? Estou perguntando, não é? Ela pausou novamente por longo instante, e Travis percebia seu conflito interno. Parte dela talvez desejasse restaurar o casamento. Mas a porção maior, já ligada emocionalmente a Caleb Monroe, havia ultrapassado o ponto de conserto. Acho que pode ser irremediável, murmurou ela baixinho. Por causa de outra pessoa. A pergunta acertou como um golpe. O rosto de Raquel empalideceu, e ela segurou o copo de vinho com tal força que Travis temeu que se partisse. Do que está falando? Você está envolvida com alguém, Raquel? Não, claro que não. A negação surgiu veloz, mas insuficiente. Travis captou o pânico em seus olhos, o tom de voz elevando-se meio tom. Ela era péssima em mentir sob confronto direto. Porque, se estivesse, preferiria saber agora descobrir depois. Travis, não estou te traindo. Certo. Concluíram o jantar em silêncio incômodo. Raquel lançava olhares furtivos a Travis, talvez especulando o que ele sabia. Travis consumiu seu prato e refletiu sobre caminhos possíveis. No trajeto de volta, Raquel tentou resgatar a noite. Fico feliz que tenhamos conversado, disse ela. Talvez possamos melhorar as coisas. Consultar um terapeuta ou algo assim. Talvez. Contudo, Travis percebia que o aconselhamento chegará demasiado tarde. Raquel já se separara dele no âmbito afetivo. Ela aguardava apenas a oportunidade ideal para formalizar o rompimento. Naquela noite, assim que Raquel adormeceu, Travis vasculhou sua bolsa mais uma vez. Mensagens recentes de Caleb. Como foi o jantar com o marido? Desconfortável. Acho que ele pressente algo.
Talvez devêssemos pausar um tempo. Não desejo pausar. Quero estar contigo em breve. Tenha paciência. Travis registrou imagens das mensagens frescas e as incorporou ao seu arquivo de provas. Em seguida, procedeu a uma ação inédita em seus 17 anos de união. Revistou as gavetas da cômoda de Raquel. Escondida sob os suéteres, descobriu uma caixinha de joias desconhecida. No interior, um bracelete dourado com pingente em forma de coração, gravado com as iniciais R.C., presente de Caleb. Havia também um recibo da Victoria's Secret, datado de 2 semanas antes, validando a cobrança de $87 no cartão de crédito conjunto. Raquel adquirira lingerie para seu amante com recursos da conta compartilhada. As provas acumulavam-se de modo irrefutável agora. Raquel mantinha um caso extraconjugal, arquitetava o divórcio e utilizava bens matrimoniais para sustentar sua deslealdade. Ela desviava de Travis para custear sua própria infidelidade. Travis reposicionou cada item precisamente como encontrara e dirigiu-se à sua sala. Ligou para Wal, apesar do horário avançado da meia-noite. Isso deve ser crucial, sobrinho. É sim. Preciso de orientações adicionais. Travis relatou as descobertas dos últimos dias. O adultério, os preparativos para o divórcio, as evidências coletadas. Wal ouviu em silêncio, sem pausas. Parece que a pegaste em flagrante, disse Wal por fim. A questão é, o que pretendes fazer a respeito? Não sei. Meu advogado recomenda que eu inicie o divórcio primeiro. Para salvaguardar meus bens. Essa é uma alternativa. Provavelmente a mais sensata. Mas não a única. Poderias combater fogo com fogo. Como assim? Wal silenciou por instantes. Esse tal Caleb é um vigarista, correto? Com histórico de fraudes. Sim. Por quê? Vigaristas possuem vulnerabilidades. São ávidos por ganhos. Optam por atalhos. Criam inimizades. Pode valer a pena examinar suas práticas comerciais. Verificar se ele opera golpes na região. Não sei se compreendo. Às vezes, a melhor defesa reside em uma ofensiva sólida, sobrinho. Em vez de meramente te resguardares dos planos de divórcio da tua esposa, talvez devais considerar como anular a ameaça por completo. Um arrepio percorreu Travis. O tom de Wal alterara-se, tornando-se mais gélido e estratégico. Tratava-se da voz de alguém que passará 10 anos na prisão, absorvendo lições duras sobre sobrevivência e retaliação. O que propões? Sugiro que recolhas dados. Descubras tudo possível sobre as operações empresariais de Caleb Monroe. Suas finanças, clientes, táticas. O saber é força. E a força proporciona alternativas. Opções legais. Legais, éticas, morais. São meros termos, Travis. O essencial é zelar por ti e pela tua família. Tua esposa já te declarou guerra. Apenas não usa uniforme. Wal tinha razão, Travis admitiu. Raquel tramava sua ruína há meses, fingindo amor. Desviara de contas conjuntas, usara cartões de crédito para o caso e conspirava para abocanhar metade de sua vida laboral. Já transgredira todos os limites relevantes. Talvez fosse hora de Travis transgredir alguns limites também. Que tipo de dados? Indagou Travis. Listas de clientes, registros financeiros, licenças e vistorias, declarações fiscais, reclamações de seguro. Vigaristas sempre deixam rastros documentais. Basta saber interpretá-los. Como acessar esse tipo de informação? Wal riu baixinho, e Travis escutou o estalo de uma garrafa sendo aberta ao fundo. É aí que um tio ex-presidiário se revela útil. Conheço especialistas em coleta de inteligência, ex-contadores, detetives particulares aposentados, indivíduos que escorregaram pelo sistema mas mantiveram competências. Falas em violar a lei. Falo em equilibrar as chances. Tua esposa conta com um advogado para roubar teus bens. Talvez precises de auxílio similar, só que de outra natureza. Travis refletiu sobre Raquel no andar de cima, dormindo serenamente enquanto planejava sua queda. Sobre Caleb Monroe seduzindo esposas alheias e orquestrando fraudes imobiliárias. Sobre os 17 anos investidos em um matrimônio que nada valia para ela. Quanto custaria? Perguntou Travis. Varia conforme o achado. Pode ser uns poucos centenas para verificações básicas.
Mas se for preciso cavar fundo. Vou ponderar. Não demores, sobrinho. O tempo não te favorece. Cada dia de espera aproxima a tua esposa de protocolar os papéis do divórcio. Travis desligou e permaneceu na escuridão, avaliando caminhos. A via legal prudente seria ajuizar o divórcio de imediato e disputar os bens em juízo, mas isso demandaria anos e custaria centenas de milhares em honorários advocatícios. A proposta de Wall era mais arriscada, porém potencialmente resolutiva. Se Caleb Monroe operava fraudes, revelá-las poderia desmantelar o caso de Raquel e talvez o colocasse em apuros judiciais. Um homem lidando com acusações de fraude mal teria tempo para cortejar a esposa alheia. Travis decidiu-se. Na manhã seguinte, telefonou para Wall e instruiu a iniciar a coleta de inteligência sobre Caleb Monroe. Depois, contatou seu capataz e solicitou um dia pessoal. Em lugar de laborar, Travis rumou ao Fórum do Condado para inspecionar registros públicos. Os documentos imobiliários indicavam que Caleb adquirira 6 residências nos últimos 18 meses, todas em bairros em declínio. Financiara-as por bancos distintos, o que insinuava possível superavaliação de imóveis ou ocultação de patrimônio. Cada casa fora comprada bem abaixo do valor de mercado, reformada velozmente e revendida com lucros expressivos. O setor de licenças revelava dados inquietantes. Caleb solicitara autorizações de reforma para as 6 propriedades, mas diversas vistorias apontavam violações de código, posteriormente registradas como sanadas sem inspeções subsequentes. Isso sugeria obras precárias ou subornos a fiscais. O mais intrigante era o registro empresarial de Caleb. A Monroe Development LLC fora constituída há apenas 2 anos, logo após sua mudança de Ohio. O endereço era uma caixa postal, e Caleb figurava como único proprietário e gestor. Travis passou a tarde na biblioteca, utilizando seus terminais para investigar o passado de Caleb em Ohio. As ações por fraude mencionadas por Wall eram graves além do imaginado inicial de Travis. Caleb fora processado por receber pagamentos adiantados de investidores em projetos de renovação, para então sumir antes de finalizar. Em um episódio, supostamente subtraíra mais de $50 mil. Ambas as demandas foram resolvidas extrajudicialmente com termos sigilosos, o que provavelmente significava que Caleb pagará para esquivar-se de acusações criminais, mas o padrão era evidente. Caleb Monroe era um estelionatário especializado em fraudes imobiliárias. O celular de Travis tocou por volta das 16 horas. Era Wall. Obtive dados curiosos sobre teu conhecido Monroe, disse Wall sem rodeios, como o fato de que ele andou agitado desde que se instalou na Pensilvânia. Declarou falência em Ohio 6 meses antes da relocação. Afirmou não possuir bens relevantes, mas de alguma forma adquiriu 6 imóveis de investimento aqui em 2 anos. Talvez tenha obtido financiamento honesto. Talvez. Ou talvez esconda patrimônio não declarado na falência. Meu informante detectou movimentações bancárias offshore incompatíveis com sua renda reportada. Travis experimentou um ímpeto de empolgação. Movimentações offshore. Conta nas Ilhas Cayman aberta há 8 meses. Depósitos regulares sem correspondência com suas vendas imobiliárias documentadas. Poderia ser lavagem de dinheiro. Evasão fiscal, ou ambas. Atividades criminosas graves. Muito graves. Do tipo que atrai escrutínio federal se as autoridades certas tomarem ciência. Travis captou a insinuação de Wall. Em vez de meramente expor o caso de Caleb com Raquel, poderiam potencialmente denunciar suas condutas ilícitas às forças da lei. Um homem enfrentando acusações federais de fraude teria preocupações maiores que paquerar mulheres casadas. Que evidências precisaríamos? Questionou Travis. Registros bancários, principalmente. Documentos das transferências offshore e suas origens. Talvez dados internos sobre seus projetos atuais. Como obtê-los? Deixa comigo. Tenho contatos versados em investigações financeiras. Ex-funcionários de bancos, agentes aposentados, experts em rastrear fluxos monetários. Travis sentiu que adentrava um terreno perigoso, mas o retorno potencial era imenso. Se revelassem as atividades criminosas de Caleb, resolveriam diversos dilemas de uma só vez. O caso de Raquel desmoronaria. A ameaça de divórcio evaporaria, e Caleb ficaria ocupado demais com processos federais para importunar quem quer que seja. Faça-o, disse Travis. Vai demandar recursos. Meus contatos não atuam de graça. Quanto? $2.000 adiantado, possivelmente mais, conforme as descobertas. Travis considerou sua poupança.
O montante reservado para um novo caminhão. $2.000 era substancial, mas irrisório ante as perdas em um divórcio conturbado. Vou providenciar o valor. Ótimo. Iniciarei os contatos esta noite. Teremos dados preliminares em uma semana. Naquela noite, Raquel retornou de seu dia falso de magistério com um humor excepcionalmente positivo. Comprará víveres e pretendia preparar o prato predileto de Travis, bife com batatas. Usava também um novo bracelete de Caleb, embora tentasse dissimulá-lo sob a manga. Qual a razão? Indagou Travis, observando-o a temperar os bifes. Nenhuma razão. Apenas quis fazer algo agradável pelo meu esposo. A palavra esposo soou estranha em seus lábios, como se experimentasse um traje fora de moda. Travis especulou se Caleb a instruir a ser mais amável para não despertar suspeitas enquanto tramavam o próximo passo. Agradeço, disse Travis. Você aparenta estar animada nos últimos dias. Refleti bastante sobre o que mencionou durante o jantar, a respeito de nos dedicarmos ao casamento. Talvez possamos aprimorar a situação. Mais falsidades, porém expressadas com uma convicção persuasiva. Nos meses recentes, Raquel se tornará uma mestra na arte de enganar. Travis se questionava quanto tempo ela vinha aprimorando essa habilidade. Eles consumiram a refeição noturna e assistiram à televisão lado a lado, encenando o papel de um par conjugal satisfeito. Raquel chegou a propor uma escapada de fim de semana às montanhas, atividade que não realizavam há anos. Isso parece ótimo, respondeu Travis. Quando pretendia ir? Talvez no mês vindouro, quando o clima estiver mais ameno. Mês seguinte. Nesse ínterim, Raquel provavelmente já teria protocolado o pedido de divórcio e se instalado com Caleb. A viagem de fim de semana representava apenas outra invenção, um meio adicional de manter Travis dócil e alheio enquanto ela colocava em prática sua estratégia. Contudo, Travis possuía a sua própria estratégia. Ao longo da semana subsequente, ele prosseguiu com sua rotina habitual, enquanto os informantes de UOL compilavam dados sobre Caleb Monroe. Travis comparecia ao emprego, retornava à residência, dividia a refeição com Raquel e simulava que o matrimônio não estava em colapso. Mas a cada noite, ele meticulosamente registrava as ações e interações de Raquel. As mensagens trocadas entre Raquel e Caleb intensificavam-se em frequência e em conteúdo íntimo. Eles arquitetavam o futuro pós-divórcio, cogitando viagens em conjunto, talvez uma mudança para outro estado. Caleb havia assegurado a Raquel uma existência opulenta, bancada pelos ganhos de seus empreendimentos imobiliários. Se ao menos ela soubesse que esses ganhos se erguiam sobre bases de estelionato e lavagem de capitais. Wall telefonou na quinta-feira com novidades. Conseguimos pegá-lo, declarou Wall, com entusiasmo evidente na entonação. Monroe opera um esquema Ponzi clássico em seus projetos de reforma. Explique. Ele capta recursos de investidores novatos para remunerar os antigos, ao mesmo tempo em que desvia lucros para si. A conta offshore serve como depósito para os valores subtraídos. Obtivemos extratos bancários que revelam movimentações anômalas, incompatíveis com sua renda declarada. De que montante estamos falando? Pelo menos 300 mil na conta das Ilhas Cayman. Provavelmente mais em outros bens ocultos, já que ele vem lesando investidores por mais de um ano. Travis experimentou uma onda de contentamento. Caleb Monroe não era mero vigarista. Tratava-se de um delinquente financeiro de peso. As provas reunidas por Wall bastariam para instigar uma apuração federal. Qual o passo seguinte? Indagou Travis. Entregamos as evidências ao FBI. A equipe de crimes financeiros assumirá dali. Monroe será detido em poucos dias. E depois, o que ocorrerá com ele? Acusações federais de fraude implicam penas severas de prisão. De 10 a 20 anos, conforme o volume desviado, além de reparação às vítimas, confisco de bens, tudo isso. Ele estará destruído. Travis ponderou os intentos de Raquel de se separar dele e desfrutar de luxos ao lado de Caleb. Como ela reagiria ao ver seu amante preso por delitos federais? Quando seus recursos fossem confiscados e as promessas de uma vida superior se revelassem ilusões. Faça-o, instruiu Travis. Entregue as provas. Tem certeza disso, sobrinho? Após essa denúncia, não há retorno. O FBI examinará todos os vínculos de Monroe, inclusive sua esposa. Travis não havia ponderado que Raquel pudesse atrair escrutínio judicial também. Caso os investigadores analisassem as relações pessoais de Caleb, descobririam um romance. As trocas de Raquel com Caleb poderiam ser requisitadas como prova.
Que tipo de problema Raquel poderia enfrentar? Questionou Travis. Provavelmente nenhum, a menos que ela estivesse diretamente implicada na fraude. Mas o caso extraconjugal dela virará registro público assim que o processo judicial avançar. Todos saberão do ocorrido. E isso era, na verdade, ideal. Travis compreendeu que a divulgação pública do adultério arruinaria a reputação e a profissão de Raquel. Ela perderia o cargo de professora, o status social, a credibilidade em eventuais disputas de divórcio. A humilhação por si só seria arrasadora. Realize a denúncia, determinou Travis. 2 dias depois, Travis trocava telhas em um telhado de armazém quando seu telefone tocou. Era Raquel, em prantos. Travis, uma tragédia ocorreu. Pode voltar para casa. O que houve? Venha para casa, por favor. Travis desceu do telhado e informou à equipe que enfrentava uma emergência familiar. O trajeto de volta consumiu 20 minutos, e Travis dedicou cada instante a especular o quanto Raquel sabia sobre a prisão de Caleb. Encontrou-a à mesa da cozinha, envolta em lenços usados. Seus olhos estavam avermelhados e inchados, a maquiagem borrada. Parecia que seu universo desmoronara. O que se passou? Indagou Travis, acomodando-se à sua frente. Caleb foi preso, murmurou Raquel, a voz quase inaudível. Caleb, o amigo do comitê de arrecadação. Até naquele momento, Raquel se recusava a confessar a real natureza de sua ligação com Caleb. Continuava mentindo, ainda buscando se salvaguardar. Pelo que o prenderam. Fraude. Algo relacionado a desviar fundos de investidores. Raquel ergueu o olhar para Travis, com olhos marejados. Revistaram sua casa, apreenderam seus computadores, bloquearam suas contas. O FBI classifica como crime financeiro grave. Travis simulou espanto e preocupação. Isso é horrendo. Como soube de tudo isso? Saiu no noticiário e as pessoas me ligaram. Que pessoas? Raquel vacilou, talvez calculando o quanto expor. Outros que o conheciam. A polícia deseja interrogar todos que tiveram contato recente com Caleb, inclusive você. Sim. Vem aqui amanhã cedo. Travis sentiu um prazer gélido. A investigação do FBI progredia velozmente, e Raquel entrava em pânico. Ela de certo percebia que suas interações com Caleb seriam examinadas, que o romance seria revelado. Acho que é mera formalidade, comentou Travis. Se você mal o conhecia, não terá muito a declarar, certo? Claro. Mas a fisionomia de Raquel indicava que ela detinha muito a relatar, e tremia ante as consequências. Naquela noite, Raquel manteve-se insolitamente calada. Beliscou a refeição e sobressaltava-se a cada toque do telefone. Verificava o celular com frequência, provavelmente à espera de contatos de Caleb que jamais chegariam. Tudo bem? Perguntou Travis. Você parece abalada por essa notícia. É apenas impactante. Nunca se sabe em quem confiar. A ironia beirava o insuportável. Raquel discorria sobre confiança enquanto se sentava defronte ao esposo que traíra por meses. Você o conhecia bem? Indagou Travis. Esse tal de Caleb? Não muito, só de eventos escolares e coletas de fundos. Outra falsidade. Travis dispunha de provas de inúmeras mensagens afetuosas entre Raquel e Caleb. Tinha imagens deles se beijando e acessando a casa de Caleb juntos, mas permitiu que a mentira prosseguisse sem observação. Pois bem, espero que as autoridades esclareçam tudo, disse Travis. Tomara. Os agentes do FBI compareceram pontualmente às 9 horas da manhã. Agente Patricia Williams e agente Michael Shane, ambos impecavelmente ataviados e de aparência profissional intimidadora. Raquel dedicara 1 hora aos preparativos, esforçando-se para aparentar uma respeitável educadora do ensino fundamental sem segredos. Travis atendeu à porta e os convidou a entrar. Minha esposa os aguarda. Gostariam de café ou algo? Estamos bem, obrigado, respondeu o agente Williams. Não deve demorar. Instalou-se na sala de estar, com os agentes no sofá e Raquel em sua poltrona habitual. Travis se retirou para conceder-lhes discrição, mas se postou na cozinha, de onde captava cada sílaba. Senhora Arlanla, compreendemos que você manteve contatos com Caleb Monroe nos últimos meses, iniciou o agente Williams. Sim, alguns contatos via atividades de arrecadação escolar. Pode descrever a essência desses contatos? A voz de Raquel tremia.
Colaboramos na organização de eventos, vendas de bolos, leilões silenciosos, esse tipo de atividade. Com que frequência se comunicava com o Sr. Monroe? Não sei, talvez 1 ou 2 vezes por semana. Travis quase soltou uma risada. Os registros telefônicos de Raquel demonstrariam comunicações quase diárias. O Sr. Monroe jamais mencionou seus negócios com você? Indagou o agente Shen. Não propriamente. Sabia que ele reformava residências, mas nossas conversas giravam em torno de assuntos escolares. Ele alguma vez solicitou dinheiro ou chances de investimento? Não, nada disso. Sra. Arlanla, disse agente Williams, adotando o tom mais grave. Dispor de registros que atestam comunicações amplas entre você e o Sr. Monroe? Mensagens de texto, ligações, encontros em sua residência. Isso indica uma relação superior à mera colaboração escolar casual. Travis ouviu o suspiro agudo de Raquel. Fora apanhada em mentira e o percebia. Nós. É complexo, gaguejou Raquel. Precisamos que seja totalmente sincera conosco, afirmou o agente Shen. O Sr. Monroe enfrenta acusações federais graves. Qualquer um que o auxiliou ou recebeu verbas dele pode incorrer em responsabilidade penal. Não auxiliei em nada ilícito, replicou Raquel com rapidez. Juro que ignorava qualquer fraude, mas você manteve uma relação pessoal com ele. Houve uma pausa prolongada. Travis visualizava Raquel sopesando alternativas, decidindo quanto revelar. Sim, admitiu por fim. Tivemos um envolvimento. Romântico? Sim. Travis sentiu uma fusão peculiar de triunfo e sofrimento. Após meses de enganos, Raquel finalmente confessava a realidade, mas unicamente por medo de processo federal. Há quanto tempo durou esse relacionamento? Perguntou o agente Williams. Cerca de 3 meses. O Sr. Monroe lhe ofertou presentes ou dinheiro nesse período. Apenas itens modestos. Um bracelete, flores. Você lhe forneceu dinheiro ou acesso a contas financeiras? Não, nada similar. Travis sabia que isso era mais uma inverdade. Raquel utilizara o cartão de crédito conjunto para despesas ligadas ao romance, mas duvidava que o FBI considerasse isso pertinente à apuração de fraude. A conversa prosseguiu por mais 30 minutos. Os agentes indagaram sobre sócios comerciais de Caleb, seus hábitos de viagem, seus padrões de gastos. Raquel respondia com franqueza quando possível e alegava desconhecimento quando não. Por fim, agente Williams fechou seu caderno. Obrigada pela colaboração, Sra. Arlanla. É possível que surjam novas indagações conforme a apuração avança. Certamente, estou disposto a colaborar da melhor forma possível. Recomendamos que evite qualquer interação com o Sr. Monroe ou seus colaboradores, alertou o agente Shen. Trata-se de uma investigação federal em curso. Entendi perfeitamente. Assim que os agentes partiram, Raquel permaneceu imóvel em sua poltrona por um bom tempo, o olhar perdido no vazio. Travis retornou à sala de estar e se acomodou defronte a ela. Aquilo aparentou ser bem tenso, comentou ele. E eles estão a par do caso extraconjugal, murmurou Raquel em voz baixa. Pela primeira vez, ela empregara o termo caso extraconjugal. Acabará a ilusão de que se tratava apenas de uma amizade ou parceria em eventos de arrecadação. Sinto muito, respondeu Travis, apesar de não nutrir remorso algum. Não sei o que virá a seguir. Caso isso se torne de conhecimento público, posso perder o emprego, a credibilidade, tudo o que conquistei. Travis assentiu com aparente empatia, mas por dentro rejubilava. Os temores de Raquel se materializavam tal qual ele arquitetara. O caso extraconjugal viera à tona. Caleb enfrentava acusações federais, e a existência estável de Raquel desmoronava. Talvez não ganhe publicidade, sugeriu Travis. Investigações do FBI costumam ser sigilosas. Não se houver julgamento. Se Caleb for a tribunal, todos os detalhes emergirão nas mensagens trocadas, os encontros, e o mundo saberá de minhas ações. Raquel irrompeu em prantos novamente, e Travis experimentou um instante de compaixão autêntica por ela. Apesar de suas falhas, amara aquela mulher por 17 anos. Assistir à sua ruína não lhe trazia satisfação verdadeira. Contudo, precisava se salvaguardar, e essa fora a única alternativa. Nas semanas subsequentes, a prisão de Caleb Monroe virou sensação na pacata comunidade local.
O jornal da região estampou na primeira página uma reportagem sobre o esquema de fraude, descrevendo como Caleb desviara centenas de milhares de dólares de investidores da área. A matéria citava que agentes do FBI interrogavam sócios e parceiras afetivas do investigado. Raquel mergulhou em crescente ansiedade quanto a ser identificada ou ligada ao escândalo. Tirou licenças médicas da escola e mal saía de casa. Seu telefone silenciou à medida que conhecidos e colegas descobriam sua ligação com Caleb. A pressão a corroía por dentro. Emagreceu, ganhou olheiras profundas e sobressaltava-se com qualquer ruído súbito. A mulher segura e radiante que tramava o divórcio de Travis dera lugar a uma figura ansiosa e incapacitada de prosseguir. Travis lastimava sua situação, mas também se sentia justificado. Raquel optara por trair o matrimônio com um vigarista. Pretendera dividir seus bens pela metade em prol de um homem que se revelara criminoso federal. Seu discernimento falhara de modo desastroso, e agora arcava com as repercussões. Numa noite de fins de setembro, Raquel aproximou-se de Travis com uma sugestão. Desejo buscar terapia de casal, disse ela. Para consertar o que eu mesmo estraguei. Estavam no alpendre dos fundos, contemplando o pôr do sol sobre o quintal modesto. Raquel preparara café para os dois, gesto que não ocorria havia meses. Acredita que terapia possa remediar isso? Questionou Travis. Não tenho certeza, mas pretendo tentar. Cometi um erro gravíssimo, Travis. Por pouco não arruinei nosso casamento por causa de alguém que se mostrou criminoso. Por pouco não arruinei. Raquel encolheu-se ante a observação. Certo, eu o destruí, mas talvez possamos reconstruí-lo se você topar me perdoar. Travis observou o rosto da esposa na luz crepuscular. Ela parecia sinceramente arrependida, mas ele questionava se o lamento se devia ao caso em si ou apenas à exposição. O que a terapia traria de proveito? Indagou ele. Auxílio para restabelecer a confiança mútua. Lições para aprimorar a diálogo. Instrumentos para impedir repetições no futuro. Imagina que algo similar possa se repetir. Não, céus, não. Aprendi da pior maneira. Apenas anseio por uma base sólida dali em diante. Travis valorizava o empenho, mas sabia que o casamento estava irremediavelmente danificado. Muitas palavras e atos haviam cruzado o limite. Demasiadas falsidades haviam sido proferidas. A traição penetrara fundo. Entretanto, a terapia poderia servir a outros propósitos. Infundiria em Raquel a ilusão de salvação conjugal, inibindo-a de buscar o divórcio em meio ao turbilhão do caso de Caleb. Além disso, posicionaria Travis como um companheiro magnânimo disposto a investir no laço, o que se mostraria útil caso o rompimento se concretizasse. Está bem, concordou Travis. Vamos experimentar a terapia. Alívio iluminou o semblante de Raquel. Sério? Você topa se esforçar nisso? Estou disposto a experimentar. Iniciaram a terapia conjugal na semana seguinte com a doutora Sarah Martinez, indicada pelo médico de família de Raquel. A doutora Martinez era uma profissional de meia-idade, serena, com consultório acolhedor repleto de folhagens e iluminação suave. A sessão inicial transcorreu constrangedora e dolorosa. Raquel confessou o caso extraconjugal e pediu desculpas incessantemente. Travis encenou o papel de esposo ferido porém clemente, manifestando sua angústia ao mesmo tempo em que sinalizava interesse na reconstrução. Casos extraconjugais traumatizam ambos os envolvidos, elucidou a doutora Martinez. O parceiro traído sente abandono e perfídia, enquanto o infiel lida com culpa e humilhação. A cura é viável, desde que haja transparência total e dedicação mútua. Estou dedicada, apressou-se Raquel. Anseio por preservar nosso casamento. E o senhor, Travis, indagou a doutora Martinez. Está comprometido com esse trajeto? Sim, mentiu Travis. Amo minha esposa. Quero que nosso casamento prospere. As consultas prosseguiram a cada semana por outubro e novembro. Raquel se imergiu no procedimento, devorando livros sobre recuperação de infidelidades e aplicando as estratégias de comunicação propostas pela doutora Martinez. Esforçava-se para demonstrar lealdade ao vínculo. Travis cumpria as obrigações com pontualidade, mas sem envolvimento genuíno. Pronunciava as frases adequadas, realizava as tarefas indicadas e interpretava o esposo em fase de reconquista da fé. Em particular, porém, acumulava provas e arquitetava o divórcio inevitável. Pois, apesar do aparente penitência de Raquel, Travis discernira sua essência.
quando supusera impunidade, estivera prestes a aniquilá-lo em esferas material e afetiva. A reconciliação atual decorria unicamente da prisão de sua opção preferencial. No início de dezembro, Caleb Monroe admitiu culpa pelas acusações de fraude federal em troca de pena atenuada. O acordo de delação ganhou ampla cobertura na imprensa local, com menções às suas ligações românticas e aos depoimentos do FBI com seus contatos. O nome de Raquel não surgiu explicitamente, mas quem a conhecesse ligaria os pontos sem esforço. A docente do ensino fundamental entrevistada pelo FBI era manifestamente Raquel Harlan. O conselho escolar iniciou sua própria sindicância sobre o comportamento de Raquel. Embora o caso extraconjugal não configurasse crime propriamente dito, atraíra descrédito ao distrito educacional. Surgiram dúvidas se Raquel usará recursos escolares, computadores, telefones ou horários para viabilizar sua relação pessoal. No fim de dezembro, pediu-se a ela que renunciasse discretamente. O pretexto oficial era contenção orçamentária, mas todos captavam o motivo veraz. A trajetória docente de Raquel terminara. Retornou à casa naquele dia arrasada e prostrada. Travis a encontrou à mesa da cozinha, fitando a carta de renúncia que fora compelida a assinar. Perdi tudo, disse ela sem erguer os olhos. Emprego, prestígio, amizades, tudo por um erro idiota. Travis sentou-se ao seu lado. Vai arranjar outro emprego. Talvez não na docência, mas em algo. Quem me contratará? Todos sabem do ocorrido. Sou a professora que se envolveu com um criminoso federal. Raquel não se enganava. A comunidade pequena guardava rancor por escândalos, e esse a perseguiria por anos. Marcará-se como alguém não confiável e eticamente duvidosa. Vamos resolver isso, afirmou Travis. Superaremos juntos. Internamente, porém, Travis compreendia que não haveria uma superação compartilhada. A existência de Raquel jazia em frangalhos, e a dele estava prestes a florescer. Em janeiro, Wall telefonou com atualizações sobre a sentença de Caleb. 12 anos em prisão federal, informou Wall, além de indenização integral às vítimas e confisco total de bens. O magistrado asseverou que os delitos revelavam total desdém pela estabilidade econômica de famílias laboriosas. 12 anos, repetiu Travis. Ele sairá na casa dos 50 e poucos. Se cumprir integralmente, tempo federal implica pelo menos 10 anos antes de chance de liberdade. Travis refletiu sobre as aspirações de Raquel por uma vida opulenta ao lado de Caleb. Em vez de jornadas mundiais conjuntas, seu amante passaria a década vindoura em uma penitenciária federal. E o dinheiro desviado? Indagou Travis. As vítimas recuperaram algo. Parte. O Estado resgatou cerca de metade do montante. O restante, provavelmente, foi dissipado ou ocultado de modo irrecuperável. Travis sentiu contentamento ao saber que a operação delituosa de Caleb fora aniquilada por completo. O indivíduo que seduzira sua esposa e tramara auxiliá-la no roubo de seus bens agora encarava uma derrocada existencial. Ao mesmo tempo, a vida de Travis progredia de forma constante. Com o caso extraconjugal de Raquel revelado e sua imagem arruinada, o risco de divórcio esvaíra-se substancialmente. Ela não detinha condições para impor exigências ou disputar patrimônio. Dependia dele mais do que ele dela. Seu empreendimento de telhados prosperava. A fama de serviço fidedigno e valores justos atraíra contratos além de sua capacidade. Travis contratara 2 auxiliares extras e ponderava adquirir uma segunda caminhonete. Em março, Travis executou seu último passo. Ao voltar do labor, flagrou Raquel arrumando álbuns de fotos na sala de estar. Nos dias recentes, ela dedicava-se a faxinas e ordenações, na tentativa de ocupar o tempo após o desemprego. Raquel, precisamos conversar, disse Travis, instalando-se em frente a ela. Ela ergueu o olhar, preocupada. Raquel depositou o álbum de fotos que segurava nas mãos. E nós, nosso casamento, o porvir. Você está reconsiderando a terapia. Sei que tem sido difícil, mas acredito que estamos avançando. Quero o divórcio. As palavras atingiram Raquel como um soco violento. Ela recuou de verdade, o rosto empalidecendo. O quê? Por quê? Achei que estávamos resolvendo as coisas. Não supero o que você fez, disse Travis com serenidade. Tentei, mas não consigo mais confiar em você. A terapia estava funcionando. O Dr. Martinez afirmou que estávamos progredindo bem. O Dr. Martinez se enganou. Ou talvez eu só fingisse progresso porque desejava crer que poderíamos consertar tudo.
Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Raquel. Por favor, Travis, não desista de nós. Cometi um erro só, mas aprendi com ele. Jamais o trairei de novo. Não foi um erro isolado, Raquel. Foram meses de mentiras, tramas e traição. Você planejava me divorciar e ficar com metade de tudo que conquistei com esforço. Gastou nosso dinheiro em presentes para o amante. Como você soube? Raquel se conteve, mas Travis notou o brilho de reconhecimento em seus olhos. Ela percebia agora que ele conhecia o caso havia muito mais tempo do que revelara. Eu sei de tudo, afirmou Travis. As mensagens de texto, os encontros na casa dele, os preparativos para o divórcio. Sabia desde o início. Você sabe há meses. Por que não falou nada? Porque precisei me resguardar. Seu namorado acabou sendo um criminoso federal, o que me poupou a briga judicial, mas eu estava pronto para disputar se fosse preciso. Raquel fitou, misturando espanto e uma compreensão que despontava. Você orquestrou isso. Conhecia os crimes de Caleb e me deixou me envolver para que eu fosse destruída. Não sabia dos crimes dele no começo. Só o investiguei porque queria descobrir com quem minha esposa me traía. Mas, ao descobrir os esquemas de fraude, sim, garanti que as autoridades tomassem conhecimento. Você arruinou minha existência de caso pensado. Você arruinou a sua própria, Raquel. Eu só não a impedi de prosseguir. As lágrimas de Raquel agora jorravam com mais força. Soluços feios que estremeciam seu corpo inteiro. Não sobrevivo a um divórcio. Sem emprego, sem grana, sem perspectivas profissionais. Você levará tudo e me deixará sem nada. Não pretendo levar tudo. Só o que é meu. O negócio que ergui, a casa que reformei, os bens que acumulei. Pode ficar com o carro, suas coisas pessoais, o que for justo. Justo como? Raquel riu com amargura. Como isso pode ser justo de alguma forma? Você me traiu com um vigarista e tramou roubar metade do que construí na vida. O que imaginava que ocorreria quando eu descobrisse? Raquel não tinha resposta. Provavelmente esperava que Travis sofresse e se irritasse, mas perdoasse no fim. Subestimara sua habilidade para estratégias calculadas. Vou te enfrentar na justiça, disse ela por fim. Contratarei um advogado e lutarei pela minha parte. Com que dinheiro? E que advogado aceitaria seu caso quando todos sabem que você é a mulher que traiu o marido com um criminoso federal? Travis tinha razão, e Raquel o sabia. Sua reputação estava em frangalhos, sua carreira acabará, e ela não dispunha de meios para bancar uma batalha legal. Qualquer advogado de divórcio a veria como um caso perdido. Eu me defendo sozinha, murmurou ela, fraca. Boa sorte nisso. Travis se ergueu e rumou para a porta. Vou passar a noite no apartamento do Wall. Amanhã, entrego os papéis. Pode ficar morando aqui até o divórcio se concretizar, mas depois, precisará achar outro lugar. Travis, por favor, não faça isso. Faço o que for para compensar você. Nada que você faça muda isso, Raquel. Você escolheu quando decidiu me trair. Agora, encare as repercussões. Travis saiu deixando a esposa chorando na sala de estar e dirigiu até o apartamento de Wall, do outro lado da cidade. Wall esperava com uma cerveja e um sorriso cúmplice. Como ela reagiu? Indagou Wall. Como era de se esperar. Muitos prantos e súplicas. Ela vai tentar resistir. Não tem recursos nem credibilidade para isso. Wall assentiu com aprovação. Você lidou com maestria, sobrinho. Virou a traição dela contra si mesma. Aprendi com o mestre. Eles tomaram cerveja e viram televisão enquanto Travis ponderava o futuro. Em poucos meses, estaria divorciado e pronto para recomeçar. Seu negócio prosperava. Sua imagem permanecia ilesa, e ele não devia nada a uma ex-esposa infiel. Raquel, por outro lado, levaria anos para refazer a vida do zero. Sem carreira, sem dinheiro, sem horizontes. Receberá precisamente o que merecia. O processo de divórcio transcorreu rápido e desigual. Raquel não pôde pagar um advogado, então se defendeu de modo precário. O advogado de Travis, munido de provas do caso de Raquel e sua ligação com um criminoso federal, negociou um acordo bem vantajoso para ele. Raquel levou o carro, seus pertences pessoais e $10. Travis ficou com a casa, o negócio,
todas as contas de investimento e os 2 caminhões. Foi o acordo de divórcio mais desequilibrado que o tribunal local vira em anos. Numa manhã ensolarada de junho, exatamente um ano após Travis ter notado pela primeira vez as xícaras de café na pia, ele se postou em uma sala de audiências e ouviu o juiz anunciar o fim oficial de seu casamento. Raquel estava lá, aparentando magreza e abatimento. Conseguirá um emprego parcial em uma loja local, mal rendendo o suficiente para alugar um apartamento pequeno. Seus anseios por luxo e emoção haviam dado lugar à dura realidade de um salário mínimo para sobreviver. Após a audiência, Travis seguiu para seu caminhão enquanto Raquel se sentava em um banco do tribunal, talvez se perguntando como a vida desmoronara tão velozmente. Travis guiou de volta a casa que agora possuía por inteiro. A casa que reformara com as próprias mãos, quitada com seu suor e resguardada de uma mulher que tentará tomá-la. Ele estacionou na garagem e ergueu os olhos para o telhado que consertara no mês anterior. Telhas novas, bem postas, feitas para durar décadas. Assim como o resto de sua existência, projetado para resistir a qualquer tempestade que se aproximasse. Travis caminhou até a porta da frente, girou a chave e adentrou sua morada. Sua casa, sua vida, seu amanhã. Fim.